Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos fazer um estudo muito interessante que trata do sétimo dia, o sábado. Será que Jesus guardou, descansou nesse dia? Será que os seguidores de Jesus, os seus discípulos, o apóstolo Paulo, será que eles guardou esse dia de descanso? Vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dizer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Vimos a Ti com o desejo no coração em compartilhar a Tua palavra com todos os nossos amigos e todas as pessoas que porventura acessarem esse canal. Oramos agradecidos, certo de que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos para a Bíblia, a palavra de Deus. Vejamos o que a Bíblia vai nos dizer relativo a essa questão. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Lucas e vai falar de Jesus. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aí o verso 17 diz assim, ó: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então vimos aqui que Jesus, certa ocasião, ele foi a Nazaré, porque Jesus foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Certa ocasião Jesus foi lá, e o texto nos diz que ele, no sábado, entrou na sinagoga ou na igreja. Ok? E disse o texto que levantou para ler. Foi dado o livro do profeta Isaías, ou seja, Jesus foi convidado para fazer uma pregação. O que o texto revela que Jesus foi num sábado, segundo o seu costume, não o costume dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, mas conforme o seu próprio costume. O texto quer nos dizer que Jesus tinha o costume de ir na igreja aos sábados. Isso mesmo. Vejamos agora o que diz também ainda no livro de Lucas, lá no capítulo 23. Veja o que diz lá em Lucas 23. Vai falar ainda dos seguidores de Jesus, e realmente eles cumpriram também essa questão do quarto mandamento. Lucas 23, 54 diz assim: era o dia da preparação e começava o sábado. Então o texto está nos dizendo, era o dia da preparação e começava o sábado. É só voltarmos um pouquinho aqui, lá no livro de Marcos, no capítulo 15. Veja o que diz Marcos 15, 42. Diz assim, ó: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. Quer dizer que a sexta-feira, segundo a Bíblia, é o dia da preparação. Conforme lemos lá em Lucas 23, verso 54, era o dia de preparação e começava o sábado. Agora veja que está no verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então os seguidores de Jesus, após sua morte, realmente descansou no sétimo dia, o sábado, segundo o mandamento. Portanto, depois da morte de Jesus, o quarto mandamento, o sábado, continuou sendo guardado por seus seguidores. Vimos o texto anterior que o próprio Jesus tinha hábito, tinha costume de ir na igreja ou na sinagoga, a igreja dos judeus, e também no sábado. Agora vejamos lá no livro de Atos, os discípulos, os seguidores de Jesus após a morte e ascensão de Jesus. Vejamos o primeiro texto que está no livro de Atos 13. A partir do verso 13 diz assim, ó: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros, verso 14, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado na sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhe dizer-lhes: irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então Paulo, ele chegou em um determinado lugar,
ele entrou na igreja ou na sinagoga no dia de sábado e assentaram-se. E foi dado o livro da lei para que ele pregasse, ok? Então Paulo foi convidado, chegando a uma igreja, a um local de adoração, ele entrou na igreja e foi convidado para pregar. Agora, continuando neste mesmo capítulo, agora no verso 27, Atos 13, 27, diz assim: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, olha só que interessante, que se leem todos os sábados, todos os sábados existe uma leitura da lei, existia uma leitura da lei e existia uma pregação. Agora, continuando no mesmo capítulo, veja que diz o verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Vejamos, no sábado, agora no sábado seguinte, pediram para que retornasse, ao retornar, no caso, os apóstolos, falassem estas mesmas palavras, e foi solicitado para que eles pregassem. Agora no verso 44 do capítulo 13 ainda diz assim, ó, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. No sábado, rogaram que no sábado seguinte, agora no sábado seguinte, afluiu toda a cidade. Interessante que não foram os judeus, os fariseus e os saduceus, mas toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a pregação dos apóstolos. Então vimos aqui uma questão muito interessante dos apóstolos, dos discípulos, no caso Paulo e os seus companheiros, eles iam na igreja aos sábados. Vejamos agora ainda no livro de Atos, agora o capítulo 16, e o verso 9 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, dizendo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Foi um pedido, Paulo, vai até Macedônia. Agora no verso 11 diz assim, ó, seguimos a Filipos, cidade da Macedônia, verso 11, verso 12. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então Paulo agora teve uma visão dizendo para que os ajudasse. Entendemos que Paulo ele estabeleceu muitas igrejas e Paulo era convidado para ajudar determinada igreja que estava por alguma situação difícil. E Paulo aqui esse texto está dizendo que ele atendeu a visão dada pelo Espírito Santo e ele foi para lá. E aqui no texto está dizendo que no sábado saímos para fora da cidade. Ou seja, na cidade não havia igreja, não havia um local de adoração e de culto aos sábados. Aí o que eles fizeram? E saiu para fora da cidade e encontraram um lugar na beira do rio e lá eles se assentaram e eles fizeram um culto e eles falou para a mulher, para uma certa mulher, e o texto lá mais para frente se leram, diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Verso 13, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu muito. Vimos aqui uma pregação altamente bem convincente de Paulo, que esta mulher que estava lá foi batizada, ela e toda a sua família. Agora o ponto aqui é no sábado, onde pareceu bom para eles para fazer um culto, né? Muitas vezes fazemos culto debaixo das árvores, na beira de rio, mas o ponto é que foi no sábado e não na igreja, porque não havia igreja na cidade. Agora o capítulo 17 e o verso 2 diz assim, ó, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Agora, Paulo é exemplo de Jesus, diz, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados
Então vemos aqui que a própria Bíblia, a palavra de Deus, revela que Jesus e os seus seguidores, todos eles guardaram o sábado. Lembrando, salientando que os apóstolos aqui, após a morte, ressurreição de Jesus e ascensão ao céu, eles continuaram guardando o sábado, que não houve nenhuma alteração. Agora no capítulo 18 ainda do livro de Atos, que é um livro que trata, o próprio texto diz, Atos dos Apóstolos, trata das ações dos apóstolos posterior à morte de Jesus. Atos 18, verso 4, diz assim: E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então Paulo, mais uma vez, está aqui na igreja de Corinto, na igreja, nos sábados, e convencia grupos distintos de judeus e também de gregos que iam na igreja, portanto não era igreja somente de judeus. Para concluirmos, nós vamos ler um texto que está no livro de João, capítulo 13, verso 15, diz assim: Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está falando isso. Assim como eu guardei o sábado, conforme o texto de Lucas 4, conforme os discípulos também guardaram o sétimo dia, o sábado. Olha, Jesus está sugerindo, falando assim, ó, siga o meu exemplo, siga o exemplo de Jesus. Amigos, é isso que nós gravamos nesse vídeo com esse propósito, com esta finalidade de trazer esclarecimento bíblico, que realmente no Novo Testamento não existe nenhuma passagem bíblica, nenhum texto que possa dizer que o quarto mandamento da lei de Deus, estabelecido lá na criação, foi alterado com a morte de Jesus na cruz. Estou esperançoso e desejoso que seja útil para a sua vida espiritual, como tem sido para nós. Esse é o nosso grande desejo. Fiquem todos com Deus, que Deus os continue abençoando muito nas suas vidas física e espiritual, se assim for o seu caso. Amém.